de nós. Amém? Podemos dar início? Eu faço questão de ler aqui a apostila porque eu achei um trabalho brilhante, um esforço para quem escreveu, de nos dar uma base guia para nossas vidas nesta noite. Apesar de eu trabalhar o texto bíblico sempre de forma expositiva, essa ferramenta que temos em mãos certamente há de nos acompanhar não somente hoje, mas você tem que deixar isso aqui guardado na sua escrivania para uso futuro, pois certamente você há de precisar de usá-la como consulta para a sua vida diante de toda a sua caminhada cristã. Eu quero fazer menção aqui da página de número 21, onde o título em negrito está escrito Batalha Espiritual. Repita comigo, batalha espiritual. O primeiro parágrafo diz assim: existem guerras e batalhas espirituais para impedir a porção liberada pelo Senhor. Nós temos aqui uma afirmação. Primeira afirmação, o que se há, o que existe. E o que existe, o que esquecemos. Primeira afirmação, o que se há, o que se existe. E o que existe? Aquilo que nós nos esquecemos. Que estamos diante de uma batalha espiritual. Observemos que o texto ainda nos diz que é necessário ficar atento e alerta, o que no sentido bíblico nós chamamos sempre de vigilância, vem no sentido conotativo do estar em vigilância, quanto às ações do inimigo, porque, como já sabemos, o objetivo dele é criar impeditivos. Observemos que este escrito direcionado para nossas vidas nessa noite já nos revela algo da parte de Deus sobre a ação do inimigo contra as nossas vidas. E esta ação é tida aqui como um movimento do inimigo para impedir-nos de chegarmos em algo. E este algo do qual o inimigo tenta nos impedir de chegar é justamente a base, o centro do que precisamos para entrarmos, não já vencidos, mas entrarmos com dignidade para a batalha, a fim de que não percamos os combates da mesma. Este algo designado nessa apostila é a porção dobrada. Então, o maior inimigo de nossas almas deseja com que nós não venhamos enxergar a probabilidade de Deus nos entregar uma capacitação tal, que tem base em toda a união neotestamentária. Porque bem verdade é que se tem algo que o Espírito de Deus veio a fazer pela e para a igreja, foi justamente capacitá-la para uma boa obra. Observemos então que o primeiro cenário descrito é que há uma batalha, existe uma batalha. E que para alcançarmos êxito na mesma, temos que entender que o inimigo já está batalhando contra o acesso que podemos ter por intermédio de Deus de ascendermos ou acessarmos o que nós chamamos de porção dobrada. Eu quero ficar aqui com os amados irmãos neste segundo parágrafo, quando entendemos que vivemos em uma constante batalha. Sabemos que muitas mudanças precisam acontecer em nós. Repita assim comigo: começa em mim, para depois ser
através de mim. Deus nunca fará ou nunca fez nada através de nossas vidas sem primeiro começar a fazer em nossas vidas. Deus, Ele usa-nos apesar de nós. Deus, Ele nos coloca como instrumentos de sua obra, tão somente porque o som que efetuamos é simplesmente porque Ele toca. É o tocar de Deus em seus instrumentos que faz fluir o som que a humanidade precisa. E aqui nós temos claramente dizendo que muitas mudanças precisam acontecer. Há um ditado popular, uma frase que tornara-se épica, digamos assim, que vai dizer que todo aquele que deseja mudar o mundo precisa voltar para casa e primeiro começar arrumando a própria cama. Não podemos sair para fora enquanto não organizarmos as coisas do lado de dentro. É impossível termos um nível, como igreja, de influência para a cidade da qual nós estamos estabelecidos, se primeiro o vento de Deus que sopra onde quer, não soprar primeiro entre nós. Eu tenho uma preocupação muito grande em cada ministração, porque a reação da qual espera-se de uma homilia, de uma mensagem, de uma ministração, ela é conseguinte à mesma. É muito bom termos reações de fato enquanto estamos a ministrar. Todavia, o que nós mais necessitamos nos dias atuais são das reações posteriores, o que nós chamamos de frutos da mensagem. Então, por estes pontos levantados, eu quero crer em Deus, que de fato nós colocaremos em nós este desejo de estarmos aptos e abertos a Deus, para que Ele comece em nós este trabalho. Este trabalhar do despertamento para entendermos que nós não estamos em um reality, que nós não estamos em uma festa, que nós não estamos em um, abre aspas, Hopi Hari, mas que nós estamos em meio a uma batalha. Eu pedi aos irmãos que abrissem a Bíblia em Efésios capítulo 6, pois nós temos aqui um apóstolo doutrinando uma igreja, que podemos dizer que era uma igreja que vivia em meio de feras, onde o cenário espiritual da qual a mesma estava estabelecida era totalmente deplorável, e um nível de influência espiritual totalmente satânico. A cidade de Éfeso, dentre os seus muitos templos, haviam templos voltados tão somente às liturgias cultuais por intermédio de orgias. E é nesse cenário que a igreja está estabelecida. A igreja de Éfeso, de fato, tendo que enfrentar e ser igreja no meio deste mundo que jaz do maligno. E onde nós encontramos isso? No próprio percurso da nossa casa para o nosso trabalho, do trabalho para a casa, de casa para a igreja. Ao abrirmos os nossos olhos espirituais, que é o desejo de Deus nessa noite, ao abrirmos os nossos olhos espirituais, enxergamos toda essa batalha sendo simplesmente travada. A grande questão é: quem está
alistado, e não somente alistado, mas preparado para esta batalha. Deus nos chama como soldados. E soldados que são chamados, não são chamados para passeio. Quando o soldado ele é convocado para a guerra. De fato, estamos em guerra. Efésios capítulo de número 6, versículo de número 10, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A epígrafe do texto, na maioria das traduções, está a armadura de Deus. O primeiro detalhe que eu preciso aqui dizer aos irmãos dentro deste texto, que fala sobre força, sobre ser fortalecido, é que Deus não está contando com a minha e com a sua força. Eu vou repetir, espero que você grave isso daqui. Deus não está contando com a sua força para essa batalha. O que Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso é: sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, não é sobre nós. Tem até um louvor, né, que o pessoal gosta de cantar, que nunca foi sobre nós e nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre Ele. Então você já entra nessa batalha em vantagem, porque a força não é sua. E aí a gente entra em cultos como este, em conclaves espirituais temáticos como esse, pensando: Senhor, essa história de batalha, como se eu estou aqui tão fraco e tão fraca? Pois é, o próprio Paulo dogmatiza a questão da força, da fraqueza, dizendo que é na tua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Aleluias. É por isso que a ideia é que Deus não precisa de você, Deus conta com você. Um aleluia, um glória, eu vou repetir: Deus não precisa de você, mas Deus conta com você. E a força não é tua, a força é dele. Amém? Continuando o versículo 11, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. O primeiro detalhe aqui é de onde parte a ação do se preparar. O texto escrito não está dizendo: vos revestirei de toda a armadura, porque seria Deus entregando o revestimento. O que o texto está dizendo é: revesti-vos, vem de Deus, é de Deus, parte de Deus, mas o querer é teu. A vontade, o desejo de estar preparado é seu. Deus nunca vai obrigar os seus soldados a se prepararem, mas Deus sempre vai direcioná-los. É o que Ele está fazendo aqui hoje. A ideia do revestir-se é: tomem uma posição. Porque soldado despreparado não suporta muito tempo no campo de batalha. E é por isso que ainda neste ano de 2023 você viu tanta gente retrocedendo. E desculpas para isso não faltaram. Fiquei doente e ninguém me visitou. Essa é clássica. Porque lá só fulano tem oportunidade. A minha vez nunca chega. É outra que é clássica em todos os lugares. Mas enquanto isso, o inimigo está olhando e está dizendo: faltou revestimento, venci. Porque conselho bíblico, conselho não, direção bíblica não faltou. Revistam-se. E não é daquilo que você deseja. Não é de uma parte. Não é daquilo que te agrada. Oração, oração é comigo. Se deixar, passo 2, 3 horas de joelho. Sou a mulher da oração. O varão da oração. Deixa a parte da espada comigo.
A palavra é conosco. Pode deixar com a gente aqui, se deixar a gente prega de segunda a segunda-feira. Aí prega, mas não ora. O outro se reveste orando, mas não prega, não lê Bíblia, não lê palavra, não se alimenta. Não tem fé, não prepara o escudo. Mas a palavra de Deus está dizendo, revesti-vos de toda. Deus quer te deixar completo para esta batalha. Aleluias. E aí isso aqui me assusta, porque uma coisa é você olhar diante desses irmãos que aqui estão, e ver simplesmente os seus irmãos em Cristo. Outra coisa é você olhar para cada um aqui e entender que existem aqui possibilidades de sair daqui como soldados, permita-me a linguagem informal e periférica, mas armados até os dentes contra o inimigo. E aí a gente tem que abrir um parêntese aqui, nem é culto de doutrina, mas é culto de instrução, então somente para dizer que o nosso inimigo não está sentado do nosso lado, dando glória a Deus e aleluia conosco. Dói, né, irmãos? Mas dói, mas cura. Vamos lá, vou repetir. Aí nós temos que entender biblicamente que o nosso inimigo não é o nosso irmão que ceia conosco, que canta com a gente na hora do louvor, que escuta a palavra do jeito que você escuta. Porque quando nós miramos no inimigo errado, a chance de dar errado a nossa caminhada em Cristo não é pequena, é grande. Na verdade, já nem é mais uma caminhada em Cristo, no elo do único corpo, quando o inimigo tornou-se aquele que está ao nosso lado. O teu inimigo não é o teu irmão. Aleluia. Aí fica difícil, dá glória a Deus, mas vamos lá. O teu inimigo nunca foi o teu irmão. E aí, eu tenho 31 anos de idade, são 31 anos cultuando ao Senhor, servindo ao Senhor, e aí você também, que tem um tempinho de igreja, você já ouviu dizer, fulano não me desce. Sim ou não? Só que fulano vai para o mesmo céu que tu vai. Eu gosto muito, porque nem é tanto por gostar tanto, é porque simplesmente escreveu mais de 60% do Novo Testamento. Paulo vai usar uma expressão que eu sou apaixonado por ela, que ele vai dizer assim, em determinado escrito, pastor, suportai-vos uns. Eu acho isso lindo demais, porque tem gente que a gente ama, mas ama de amar mesmo. E não é só porque paga pizza para nós, a gente ama mesmo. Minha esposa, ela usa uma expressão dizendo, tem gente que a gente ama de graça. De fato, é natural, parece que é aquilo que a psicologia chama de transferência, parece que há uma transferência para com algumas pessoas. E tem gente que nós amamos para não se tornar inimigos, seguindo o conselho do apóstolo. Suportando. Só que preste atenção nisso daqui. Da mesma forma que você ama alguém suportando, tem alguém que te ama também porque te suporta. Aleluia. Eita, eu vi um é Deus lá de trás. É Deus. Então tem gente que nós amamos de uma forma natural, outras de fato pelo amor em Cristo, até porque 1 João capítulo 4, versículo 7 e 8, a base simplista acerca do amor, vai dizer, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus. Primeiro, é nascido. Segundo, conhece a Deus. E se não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. A base do amor da igreja, já diria o historiador Justo Gonzalez, a igreja não cresceu diante de pomposidade. A igreja cresceu conhecida como o povo do amor. Quando os irmãos da igreja primitiva se reuniam, os que estavam de fora diziam, estão reunidos, quem? Aquele povo, qual? O do amor. Aleluias. É por isso que a festa da ceia que eles faziam foi denominada de forma principal como a ágape, a festa do amor. Porque havia uma correlação entre eles, uma unidade entre eles. E você acha que não havia diferenças? Igreja é formada por diferenças, mas as nossas diferenças não nos tornam inimigos.
Eu vou te provar que essa igreja aqui tem diferença. Tem gente aqui que está amando esse calor. Mas tem gente que está dizendo, eita, frio que não volta. Muito inverno diferente, é saudade. É 2, irmãos, eu também, meu Deus. A igreja é formada por pessoas diferentes, unificadas na pessoa de Cristo, o que nos faz não nos tornarmos inimigos que guerreiam entre si mesmos. Eu preciso que você entenda isso daqui. A nossa batalha não pode ser contra nós mesmos. Não podemos batalhar pregador contra pregador, pastor contra pastor, igreja contra igreja, simpósio contra simpósio. O reino é unificado biblicamente através da pessoa de Cristo. Enquanto estivermos pautados nas Escrituras Sagradas, a base e o alicerce, sendo Cristo e sua palavra, o reino de Deus permanece sendo um. Então nós temos aqui um foco, a batalha espiritual, e entendemos que essa batalha começa dentro de nós. O maior inimigo que temos não é o diabo. Tem uns louvores aí que estão até saindo bem na teologia. Há um que vai dizer por aí, o maior vilão... Não, dá para ficar melhor. Tenho certeza que vocês são melhores do que isso. O maior vilão... Ô irmão, se a gente falasse isso de coração, e a gente canta bonito, né? Eu não canto bonito, mas a gente pelo menos cantarola junto com a igreja bonitinho, né? O maior... se a gente acordasse todos os dias entendendo isso. Porque a gente consegue, adamicamente, transferir essa responsabilidade dos nossos próprios erros, das nossas próprias faltas com Deus, para alguém, ou para algo, ou para algum lugar. Mas dificilmente Alex Nascimento consegue dizer, o problema sou eu. A batalha começa aqui. Já percebeu que quando você está bem com Deus, tudo vai bem? Ainda que o mundo esteja caindo ao seu redor. Tudo é glória, manto. Como dizem os mais pentecostais, tudo é reflácia. Tudo é mistério. Agora, quando você está desconectado do céu, irmãos, você reclama até do vento, do ônibus que atrasou. Quando você está crente, que tem dia que a gente acorda tão crente, que o ônibus atrasa, a gente diz, é Deus me livrando de alguma coisa. Tem dia que a gente está muito crente. O Uber está demorando 10 minutos, você diz, na minha época na roça eu ia a pé, tá bom demais. Mas tem dia que você acorda, irmãos, que você não aguenta olhar nem para você no espelho. Por quê? O maior vilão. Mas quando a gente aprender a vencer aqui, não vai ter inimigo de pé na tua caminhada. Foi por isso que Deus te trouxe nessa noite. Você precisa ouvir algumas coisas para mudar a vida. A vida. Continuando dentro da mesma perspectiva, neste versículo 12 que nós citamos, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aí a pergunta que fica, como guerrear nas regiões celestiais vivendo uma vida carnal? Como vencer uma vida carnal? Como tornar-se um crente espiritual? Eu quero contar uma historinha, aproveitar que tem alguns adolescentes, jovens e crianças aqui. Os adultos pegam de sobra. Mas eu quero falar sobre os 2 leõezinhos na jaula, rapidinho. Foi dado para um criador fazer uma experiência durante uma semana com 2 leões presos dentro de uma jaula. Leão da direita e leão da esquerda. Não é política, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos manter a paz nesse ambiente. O leão do lado direito, o leão do lado esquerdo. E foi dado muita alimentação durante toda aquela semana para o leão da direita. Aleluia. O leão da esquerda só o básico para que ele sobrevivesse durante aqueles 7 dias. Ao findar dos 7 dias, lembrando que o leão da direita foi muito bem alimentado, o leão da esquerda só o básico para ele não morrer, porque as 2 naturezas estão em nós. Ok?
natureza carnal, natureza espiritual, reside. O que nós vencemos foi a força, o poder, como diz em Romanos, capítulo de número 6. O poder, a força do pecado já não há mais sobre nós, mas a natureza permanece. Observemos então que esses 2 leões, dentro dessa experiência de 1 semana, 7 dias, foram soltos no 7º dia. E eles duelaram entre si. O leão da direita muito bem alimentado durante os 7 dias, o leão da esquerda pouquíssimo alimentado, fraco, sem força. A consequência disso vocês já sabem. Aquele que foi mais alimentado no final, venceu o que foi menos alimentado. A vida espiritual é da mesma forma. Você vai continuar perdendo no campo espiritual quando você continuar deixando de alimentá-lo. É quando você se alimenta daquilo que é espiritual, que a sua força espiritual se desenvolve. E aí, eu nem quero tratar sobre do que temos nos alimentados durante o nosso dia a dia. Estive ministrando ontem aqui na Ciadza do Santa Amélia, e um dos tópicos da mensagem que Deus nos trouxe foi justamente esse: o que está na nossa mesa, o que temos nos banqueteado, quando sentamos no sofá de nossa sala. Qual é a primeira programação que nós ligamos para assistir? Eita, aleluia, acho que nem volto mais, né, pastor Renato? Deixa eu voltar, Renato, não escuta o povo não. O que aqui temos, qual é o primeiro programa que a gente liga para se alimentar? Diz a Bíblia que os olhos é a janela. Não, dá para ficar melhor, sei que o povo já cai mais animado, foca no povo aqui, ó. Diz a Bíblia que os olhos é a janela da... E aí a gente alimenta a nossa alma todos os dias com aquilo que nós vemos. E aí nós alimentamos nossa vida todos os dias com aquilo que nós ouvimos ou com aquilo que nós lemos. E aí queremos entrar dentro de um simpósio como esse, ouvir sobre porção dobrada, sobre batalha espiritual e dizer: esse negócio aí de porção dobrada é para a minha vida, viu Deus? Eu estou aí, mas eu estou só esperando a hora que o pastor der um sopro lá, sei lá, jogar o paletó, fazer alguma coisa lá diferente lá, para mim pegar esse negócio da porção dobrada aí. Vai não. Enquanto não aprender que na tua mesa tem que se alimentar daquilo que é do céu, vai entrar culto, sair de culto. Pode vir pregador soprar, jogar água em você, fazer o que o pregador quiser fazer, não vai acontecer nada. Mas no dia que você entender que o que você coloca na mesa da tua vida é o que vai definir o que você será espiritualmente, aí ninguém te segura. Aí ninguém te para mais. Aí o ministério desenvolve, a igreja cresce, as almas vêm, Deus acrescenta. Era para ter levantado a mão e recebido porque foi profético. Aleluias! Então nós entendemos que estamos em uma batalha e que precisamos nos desenvolver em Cristo, na obra, em Deus, mudar a nós mesmos, focarmos no verdadeiro inimigo, para que possamos permanecer de pé diante dessa batalha que estamos já no dia chamado hoje enfrentando. Repita comigo: nós estamos em guerra. Sem perca de tempo, por gentileza. Livro de 2 Reis. Eu quero fazer uma ligação com este assunto que nós estamos aqui meditando. Eu costumo dizer em nossos cultos de doutrina que Deus nunca nos fará ouvir uma palavra sem fazer a gente viver aquela palavra. Repita-se comigo: Deus nunca me fez ouvir algo que eu não tive que viver. Então não se assusta quando Deus abrir seus olhos para o mundo espiritual depois de hoje. Quando você começar a enxergar coisas que você não enxergava. E não estou falando sobre assombração, eu estou falando sobre visão. Sobre entender as coisas como Deus entende, ver como Deus enxerga, ter percepção espiritual. Não se assuste quando alguém que você conhece passar a ter uma vida espiritual desenvolvida em Deus, crescendo na plenitude de Cristo. Porque quem escuta, absorve e põe em prática, vive a essência daquilo que foi ministrado. Eu quero fazer algumas observações com vocês aqui em 2 Reis, capítulo de número 2, versículo 1. Eu me perdi no tempo aqui, por gentileza, alguém me auxilia? Falta 15 minutos. Quem me dá mais 5 minutinhos, diga glória a Deus. 5, 10, 15, 20, 30, com mais 15, 45. Brincadeiras à parte, irmãos, volta aqui.
2 Reis, capítulo de número 2, versículo 1, vai dizer assim: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Repita comigo: companhia. Glória a Deus. Há um escritor que eu vou ficar devendo aos irmãos nessa noite, o nome do mesmo. Mas se você gravar simplesmente a frase dele, eu volto para casa feliz. Ele vai dizer que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Eu vou dar 10 segundos para você pensar. Tem gente aqui já imaginando: pai, mãe, irmão, com quem é que eu estou convivendo, meu Deus do céu? Amigo do trabalho, escola, curso, faculdade. Nós somos simplesmente a média das 5 pessoas que nós mais... E eu quero fazer um link. Qual o nome? Olha que nome chique. Jim? Rony? Quem está falando? Estou procurando. Meu irmão, estou procurando. O irmão está no altar. Irmãos, crente é crente, né? Quando Deus quer levantar, levanta. Irmão, Deus abençoe, viu? Jim Hong. Amém? Se falar 3 vezes o sobrenome aí, está batizado com o Espírito Santo. Escute. Nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Nós temos aqui neste texto alguém que está andando com Elias. Irmãos, tem que estreitar alguma coisa aqui, que senão não é coisa de crente, né? Crente gosta. Parece que crente gosta de apanhar, não sei porquê. Não sei porquê, não é mistério. Apesar que o salmista já dizia, né? A tua vara e o teu cajado me consolam. A própria Bíblia dogmatiza isso, dizendo que todo pai que ama o filho... E aí aqui a gente começa a aprender que tem um Eliseu andando com um Elias. E aí os avós, melhor dizendo, já dizem para os netos, né? Diga-me com quem tu anda. Tiraram da Bíblia, irmã. A gente pensa: não, a vovó é tão inteligente. Só tirou da Bíblia, só deu uma parafraseada. Lembra de Salmos 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos pecadores, não se assenta lá com eles, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Primeiro, quem quer viver porção dobrada não anda com qualquer pessoa, ou pessoa com qualquer tipo de disposição de vida. Tem um Eliseu que está andando com um Elias, profeta, voz de Deus, vocacionado por Deus. Há um pastor que para mim, um dos mestres que Deus levantou neste Brasil, o pastor Marcelo Gonzaga. Se os irmãos não conhecem, esmero que um dia tenham uma oportunidade de conhecer ele, aqui próximo aqui de Ribeirão Preto. E certa feita, conversando com ele, ele disse: Alex, se você quiser conhecer o futuro de alguém, basta observar as alianças do tempo presente desta pessoa. Você conhece o futuro de Eliseu, e a gente está falando sobre o presente, andando com Elias. Ei, irmãos, não fica bravo comigo não, mas está andando com quem? Porque Deus te colocou para estudar lá, mas não foi para ser influenciada, foi para ser influência. Aleluia. Manto. Porque Deus abriu aquela porta de emprego, mas não foi para você desviar, foi para ficar mais crente e ser crente lá. Glória. Eita, o povo de cá animou, agora ficou bom o negócio. Aleluia. Tem um Elias andando na companhia de Eliseu. Esquece um pouquinho a porção dobrada, porque antes de chegarmos na porção dobrada, existe algo que eu quero chamar de caminho. Os discípulos, antes de receberem o batismo com o Espírito, a dinamis, o poder espiritual, tiveram que passar por 3 anos e meio aproximadamente do colégio apostólico com Cristo. E tu está achando que chegou hoje, vai sentar na janela e vai receber tudo que acha que tem que receber? Vai ter que caminhar primeiro. Aleluia, volta aqui para o texto. O vento soprou aqui, mas Deus vai dar vitória. 2 Reis capítulo 2, versículo de número 2. Disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Este Senhor aí está com letra maiúscula, sendo o nosso Deus, que enviou Elias
a Betel. Porém Eliseu disse, vive o Senhor, ou seja, esse mesmo Senhor que te enviou, e viva a tua alma, que não te deixarei. E assim foram para... Olha que coisa linda que Eliseu está entendendo. Se é Deus que está enviando, eu quero andar com aquele que está sendo enviado pelo próprio Deus. Porque se é Deus que está enviando, Deus está indo junto. E se Deus está junto, eu quero estar envolvido naquilo que Deus... Eita, aleluia. Irmãos, desculpa, é que pregador tem mania de... Pode ser aula, a gente às vezes está no culto de doutrina lá, a gente tem que vigiar e voltar para o ensino de novo. É coisa, os pastores mais antigos, mais experiência que eu, me perdoam, eles sabem disso. Mas que dá vontade de pregar, fala a verdade. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é penetrante. É impossível falar de um Deus vivo, que é a própria palavra, o verbo encarnado, e não sentir Ele no nosso meio. E é por isso que eu começo a entender que eu quero estar onde Deus está, eu quero ir onde Deus vai, ficar onde Deus fica. Eliseu tinha essa percepção, se é Deus que está te levando, por que eu vou ficar? Se Deus está te levando para a água, eu quero participar do que tu está participando com Deus. Experimentar, aleluia, do que é do céu. Versículo de número 3 nos diz assim: então, os discípulos dos profetas que estavam em Jericó versículo 3, então os discípulos dos profetas que estavam em Betel, saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, e levando-o sobre tua cabeça, respondeu ele, também eu o sei. Ele vai dizer o quê? Forte. Vocês não se assustam com o que eu vou dizer aqui, não? Promete? Se eu estiver errado, depois o pastor Renato corrige, faz toda. O pastor tem que fazer. Às vezes o pregador vem e faz aquela bagunça, o pastor vem e conserta tudo. Depois o Senhor conserta tudo. Nosso pastor amado, depois dá um jeito, escuta. Só para a gente já caminhar para o fim. Quando os discípulos dos profetas veio desanimar Eliseu, Eliseu está disposto a seguir Elias. Eliseu está disposto a seguir Elias. Onde quer que tu for, eu vou. E aí chegam os discípulos, porque, irmãos, quem tem propósito, tem que entender que nessa caminhada rumo à porção dobrada, terão os desanimadores. Você ainda está congregando lá? Aleluia. Eita, Deus que fala, né? Deus fala na terra. É naquele mesmo ministério? Você, sim, Deus tem propósito comigo lá. Só que Eliseu finaliza dizendo assim, calai-vos. É que tem gente que não tem direção para a própria vida e quer direcionar, aleluias, meu Deus, aleluias. Tem gente que não consegue guiar a própria vida, mas quando entra dentro da sua casa quer guiar a sua, do teu marido, a do teu filho. Eita Deus. Não é revelação não, tá? É conhecimento de causa, experiência de obra. Tem gente que não consegue governar a própria casa, mas quer governar a sua. Aí tem hora que a gente tem que ser um pouquinho como Eliseu e dizer, calai-vos. Em outras palavras, Eliseu está dizendo, não é a voz dos desanimadores que eu preciso ouvir neste momento, é a voz do meu propósito. Aleluias. Por gentileza, siga o teu propósito com Deus, em Deus e por intermédio de Deus, ainda que os desanimadores apareçam no teu caminho. Você tem uma porção dobrada para receber. Rapidinho, o versículo de número 4 diz assim. Eu desisti já da Bíblia aqui, irmãos. Está voando mais do que Elias. E Elias lhe disse, obrigado, o varão que está acompanhando aí no texto, viu? Se tu não for para o céu, ninguém mais vai. Aleluias. E Elias lhe disse, Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Diga assim, lealdade. E aí, como diz o Dr. Luiz Sayol, uns são, outros não são. Uns são, outros não são. Vai doer só mais um pouquinho, mas lá vai. Seja leal ao teu pastor, porque uns são, outros não são. Seja leal ao ministério que você congrega, porque uns são, outros não são. Eliseu poderia ter desistido da caminhada ali, mas Eliseu está dizendo, eu permaneço, eu continuo,
eu sigo, eu vou, eu te acompanho. Aleluias. E não era de aplicativo, irmão, era na caminhada, na sola do pé. Isso falando sobre dificuldades do percurso. E na dificuldade do percurso, permaneça leal. Aleluias. Rapidinho, versículo de número 5. 3 minutinhos eu finalizo. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor sobre a tua cabeça? E ele disse também: eu sei, calai-vos. Versículo 6. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: viva o Senhor e a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Versículo 7. Não se esqueça essa palavra: ambos foram juntos. Lembra de Atos capítulo de número 3? Pedro e João subiam juntos. Ninguém faz nada sozinho. Quando Jesus enviou os seus discípulos, enviou de 2 em... Ninguém faz nada sozinho. Deixa eu correr aqui para contar algo. Eu sempre fui muito envolvido com as coisas de Deus. Na minha adolescência, fui inventar de cuidar de mocidade. Perdi o cabelo caiu. Graças a Deus não fiquei enfermo, mas quase. Só quem já cuidou de mocidade, o grupo de jovem, o grupo de irmãs, sabe do que eu estou falando. Mas Deus nos livrou, brincadeiras à parte. Continuando aqui, eu tinha problema em pedir as coisas, pedir ajuda. Porque eu pensava, se eu pedir não vai fazer, e se fizer vai fazer de qualquer jeito, e para Deus não pode ser de qualquer jeito. Então eu pegava tudo e fazia tudo sozinho, e isso ainda muito novo. Até que um dia meu pai não crente sentado na sala de casa, eu morava com meus pais na época ainda, eu subindo, descendo, resolvendo as coisas, ligando para pregador, ligando para cantor, resolvendo as coisas do culto, etc., que os irmãos conhecem e sabem como é. Meu pai disse: Alex, eu disse só um minutinho que eu já desço. E subindo e descendo, e subindo e descendo. Quando você tiver um tempo, desça aqui. Desci. Falei: fala rapidinho que eu já estou atrasado, tem que buscar o pregador ainda. Ele disse assim: sabe qual é o seu problema? Eu disse: qual? Ele disse: você quer fazer tudo sozinho. Não era crente, irmãos. Mas naquele dia eu aprendi uma lição. Ninguém vive o reino de Deus sozinho, enclausurado dentro da própria casa ou dentro do próprio eu. Faça ao lado dos seus irmãos. Eles estavam indo juntos. Sabe qual é a vontade do diabo? Separar a igreja em grupos. Sectarizar a igreja. Dividir a igreja como a igreja de Corinto. E sabe qual é a vontade de Deus nessa noite, nessa finalização de mensagem? Unir o que está separado para essa grande batalha. Rapidinho para a gente finalizar o versículo 8. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os 2 lados e passaram ambos em seco. Versículo 9. Quem está ferindo as águas com a capa é Elias, mas quem está andando do lado de Elias é Eliseu. A bênção de Deus às vezes vem de acordo com aquilo que você anda do lado. Aleluias, alguém pegou lá atrás, pastor, que coisa linda. A bênção de Deus às vezes vem. Eu aprendi que quando Deus quer abençoar as nossas vidas, Ele nos dá coisas. Mas quando Deus, irmão, se você não dá glória a Deus que eu vou dizer aqui, eu vou aí porque dá trabalho para aprender. Quando Deus quer abençoar a nossa vida, Ele nos dá coisas. Mas quando Deus quer mudar a nossa história, Ele te entrega pessoas. Todo Eliseu tem um Elias. Não abandone o teu Elias. Não largue o Elias. Ande com Elias. Esteja debaixo da autoridade de Elias. Isso aqui, meu Deus do céu, é terrível. Mas ninguém mais quer viver debaixo de autoridade de ninguém. Mas deixa isso para outro dia. Mas ande debaixo da autoridade daquele que Deus te confiou. Porque quando as águas abrem, você vai passar juntamente com Ele também. Aleluia! Versículo 10, rapidinho, vai nos dizer assim. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim.